Polarização. Apesar da palavra indicar divergências, existe um ponto sobre o qual todos os lados concordam. O Brasil está, sim, polarizado. Adversários políticos viraram inimigos, instituições entraram em crise e o extremismo ganhou um papel central. Apesar de haver um lado positivo nisso tudo, que é a maior participação das pessoas no debate público e, claro, a solidificação dos partidos, o fato é que a polarização extrapolou a política. As discordâncias, que dividiam principalmente os parlamentares lá nos plenários, passaram a dividir também as famílias nas salas de casa. Em casos extremos, discussões sobre candidaturas foram as vias de fato e resultaram em mortes. O que impulsionou esse fenômeno? E, principalmente, quais são os caminhos para superar essa situação? O Estadão te explica. Os especialistas ouvidos pelo Estadão apontam vários fatores que podem ter contribuído para essa virada de chave entre a polarização meramente política, que faz parte da democracia, e a radicalização. Aqui no Brasil, o desencanto da população com a política, intensificado por grandes escândalos de corrupção, como o Mensalão e a Lava Jato, as jornadas de junho de 2013 e o impeachment de Dilma Rousseff, são alguns desses pontos. E há uma diferença entre polarização destrutiva e uma polarização que é parte do jogo democrático. A polarização destrutiva vê o adversário como inimigo e vê as instituições como obstáculo, né, que devem ser removidos ou distorcidos para você cumprir o seu objetivo fundamental, que é destruir o seu inimigo. Essa divisão chegou ao ápice com o embate entre Jair Bolsonaro e Lula pela presidência em 2022, a eleição mais acirrada da história recente do país. O cenário atual, marcado pela radicalização, em que o conflito extrapola a política e afeta as relações sociais, afasta familiares e amigos por divergências partidárias. Esse processo é chamado de polarização afetiva. O Índice de Polarização Afetiva no Brasil, do Instituto Quest, mostra que nas eleições de 2002, 2006, 2010 e 2014, esse tipo de polarização era de moderado para fraco. Numa escala de 0 a 10, estava ali próximo de 4 pontos. Em 2018, ela cresce, mas o ápice chega, de fato, em 2022, com quase 7 pontos. Já faz muito tempo que as democracias não conseguem fazer as pessoas se sentirem felizes. As pessoas estão vivendo processos políticos inacabados, né? As promessas eleitorais não se cumprem. Isso vai gerando um fenômeno que é fundamental para entender a polarização, que é o ressentimento. Há um contingente gigantesco de brasileiros, norte-americanos, ingleses, franceses, ressentidos com a vida. O ressentimento é o mecanismo em que a gente projeta no sistema a culpa da nossa vida não ter dado certo. Para piorar, a radicalização e a intolerância política não se limitam ao embate eleitoral, mas também avançam dentro dos próprios partidos. Uma pesquisa inédita da Universidade Federal de São Carlos, em parceria com a Universidade de São Paulo, a USP, revela que 58% dos novos filiados aos partidos demonstram mais propensão a valores antidemocráticos, questionando aí a relevância do Congresso e do próprio sistema partidário para o funcionamento da democracia. Mas esse desafio não é exclusivo do Brasil. É crescente o número de países marcados por essa intensa radicalização, como os Estados Unidos e a Alemanha, por exemplo. O que todos esses casos têm em comum é a rapidez com que ocorrem, impulsionados por elas, as redes sociais. Especialistas alertam que, até o momento, nenhuma nação superou definitivamente o ciclo da polarização nessa era digital. A gente não pode ser ingênuo de achar que a regulação de plataformas ela vai acabar com a polarização no país, até porque esse é um fenômeno global que demanda políticas públicas, inclusive educacionais. Porém, a regulação ela é fundamental, em especial no Brasil, porque a vida da maioria dos cidadãos brasileiros circula nessa esfera pública de comunicação comandada pelas Big Techs.
A história recente mostra que sociedades profundamente divididas podem sim encontrar formas de atenuar esse processo. É o caso da África do Sul. Nelson Mandela e Desmond Tutu foram essenciais para reduzir a polarização após o apartheid. A Comissão da Verdade e Reconciliação, que foi liderada por Tutu, promoveu diálogo e justiça, mas a desigualdade ainda persiste no país. Esse exemplo mostra que sociedades divididas podem sim alcançar maior estabilidade por meio de acordos, com lideranças comprometidas e com diálogo. Diante de um cenário de descrédito das instituições, especialistas acreditam que o fortalecimento da educação cívica e política pode ser um dos caminhos para reduzir essa desconfiança e ainda conter o avanço da radicalização. Alguns lugares do mundo já estão de olho nessa solução. Na Finlândia, o governo adotou um programa educacional contra a desinformação que ensina estudantes, desde o ensino fundamental, a identificar narrativas falsas por meio da análise de notícias, da checagem de fatos e de discussões sobre o viés cognitivo na mídia. A cidade de Chicago, nos Estados Unidos, implementou um programa de educação cívica para alunos do ensino médio, focado no debate respeitoso de ideias opostas. A iniciativa inclui simulações de debates parlamentares e discussões mediadas sobre temas controversos, incentivando o pensamento crítico e o diálogo sem recorrer a ataques pessoais. Especialistas e políticos ouvidos pelo Estadão também apontam que uma das saídas para a crise que a gente vive está nas atitudes dos próprios políticos. Para eles, conter a polarização afetiva exige que partidos e lideranças, independentemente da posição no espectro ideológico, isolem essas alas extremistas e reorientem o debate para temas estruturais. O foco, nesse caso, deve ser a modernização do Estado, a desburocratização e o modelo econômico, reduzindo a centralidade dos embates identitários. Eu não sei, eu acho que a gente tem um problema de natureza política. A gente precisa convencer os atores políticos que estão puxando a polarização de que eles têm que dar um passo atrás, reconhecer a boa-fé dos atores e diminuir a temperatura política, não deixar de ser de esquerda ou de direita, porque a democracia morre se a gente não tiver esquerda ou de direita, né? Mas eles têm que se tornar menos intolerantes. O foco, nesse caso, deve ser a modernização do Estado, a desburocratização e o modelo econômico, reduzindo aí a centralidade dos embates identitários. Para o cientista político Antônio Lavareda, é necessário reafirmar valores democráticos e marginalizar essas correntes extremistas. Segundo ele, cabe a um campo do espectro político exercer o papel de barreira contra o radicalismo. É a direita tradicional ou a direita democrática ou a direita liberal, como nós a chamemos, é ela que pode se contrapor ao radicalismo de direita. Não é a esquerda que consegue eventualmente enfrentar o radicalismo da direita, nem o centro-esquerda, nem o centro, é a direita liberal. O resultado das eleições da Alemanha é um exemplo do que o Lavareda falou. A extrema-direita do país, representada pelo partido AfD, Alternativa para a Alemanha, cresceu bastante nesse pleito, mas não foi o suficiente para impedir a vitória da União Democrática Cristã, CDU, que é de centro-direita e que volta ao governo agora, servindo como uma espécie de muro de contenção do AfD. Em Portugal, a extrema-direita, representada pelo partido Chega, também ganhou força nas últimas eleições. Apesar de quadruplicar o número de parlamentares, quem saiu vitorioso da eleição foi o PSD, o Partido Social Democrata, que representa a direita liberal no país. Além de reforçar a educação cívica e os mecanismos de debate, os especialistas defendem que mudanças na estrutura política também são necessárias. Uma das principais propostas discutidas é a adoção do voto distrital misto. Nesse modelo, o país seria dividido em distritos eleitorais e cada um elegeria um representante para o legislativo, substituindo parcialmente o atual sistema proporcional, no qual os votos são distribuídos entre os partidos. Outra possibilidade é o semipresidencialismo, defendido na esteira do fortalecimento do legislativo e do enfraquecimento do executivo. Nesse sistema, o poder é compartilhado entre um presidente eleito e um primeiro-ministro escolhido pelo parlamento, garantindo assim que o presidente governe sempre com maioria legislativa. Os defensores desse sistema dizem que ele reduziria o risco de crises institucionais, traria mais estabilidade política e evitaria a paralisia de governos sem apoio parlamentar. Que a gente precisa distensionar esse ambiente, porque esse ambiente vai levar a uma ruptura democrática. Para mim, parece bastante óbvio que vai levar para uma ruptura democrática ou para violência política aberta. Não sei qual dos dois vai vir primeiro.
ou se eles vão vir todos os dois juntos. E eu acho que todos os atores políticos têm responsabilidade nisso. Gostou desse vídeo? Quer ter acesso ao conteúdo completo sobre polarização, entender melhor como adversários políticos viraram inimigos e conhecer possíveis caminhos para superar essa crise? Assine o Estadão em ofertas.estadão.com.br. Até a próxima!